O livro dos Espíritos, ele tem um capítulo específico que ele fala da influência dos espíritos, né, no corpo físico. É um capítulo bastante interessante porque ele coloca várias proposituras. E como a gente trabalha com apoio fraterno, eu preferi tentar trazer algo mais palpável para o nosso dia a dia. Uhum. Nós sabemos que setembro é um mês bastante complicado, né, na questão de influências energéticas. E se o que eu puder fazer aqui agora para tentar abreviar ou tentar evitar um sofrimento, esse é o objetivo maior. Nós viemos com a proposta de explicar o porquê a pessoa tem um grande magnetismo e qual que é a chave que ela pode virar para tentar bloquear as energias que ela perceba que não lhe são afins, porque na verdade o pensamento traz energia, mas como ele poder saber se aquela energia que ele está sentindo é uma energia que irá lhe trazer o bem ou irá lhe fazer o mal? Então essa é a proposta, Éder, do nosso tema. Por isso que nós colocamos como base hoje, né? Você, até que ponto as energias lhe tocam? Até que ponto você consegue saber o que lhe é bom ou lhe é ruim? Porque nem tudo que lhe chega aos ouvidos, por mais intuitivo que seja, lhe fará bem. Então, esse é o objetivo maior, é tentarmos entender o que se passa conosco. Perfeito. E a reencarnação tem relação com isso? Tem. Primeiro que a reencarnação é uma dádiva, né? As pessoas falam assim, eu não pedi para nascer. Pediu. Pediu sim. Eu gosto muito de ver aquela parte do filme Nosso Lar. Principalmente quando passa o André Luiz no departamento reencarnatório. Todos pegamos aquela fila. Todos. Pedimos e pessoas que nos são afetas e desafetas também se faziam parte daquela fila e vieram para conosco. O contrato em letras miúdas, mas nós lemos e sabíamos o que tínhamos assinado, né? E a reencarnação é uma dádiva, porque só a partir da reencarnação você pode realmente evoluir. Não há como evoluir no mundo espiritual. O mundo espiritual é perfeito, é magnífico, mas a linha de combate e embate é reencarnado. Você só consegue... Não tem como o espírito querer ficar lá e não reencarnar. Não há como. Ele está ali, podemos dizer, numa concentração e ele ganha a chance de entrar em campo. Para jogar tem que estar em campo. Só joga quem reencarna. Quem está iniciando aí na doutrina ou quer entender mais do espiritismo, tem algum livro que você indique? Assim, olha... as obras de Allan Kardec, elas são maravilhosas. Para que a pessoa consiga entender algumas passagens até do Novo Testamento, nós temos Evangelho segundo o Espiritismo. A pessoa pensa assim, poxa, mas eu vou ler um Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai destoar aquilo que está escrito no Testamento? Pelo contrário, né? Os textos ali colocados são exatamente a própria síntese, a cópia fiel do que está no Novo Testamento, com a interpretação de alguns pontos que às vezes eles parecem obscuros ou não foram mencionados. É só o esclarecimento, mas a gente tem... A Bíblia é uma só, né? A palavra de Deus é uma só. No segundo tocante, o Livro dos Espíritos. Por quê? Ali, salvo engano, tem 1001 perguntas. Acredito. 1019. 1019 perguntas, é isso, né? E dessas 1019, ele tentou abordar, junto com o Espírito de verdade, quando ele assim o perguntou, todas as questões afetas a como era essa comunicação, como é o mundo após, o que eu posso fazer para melhorar como pessoa. Esse foi o objetivo. O Livro dos Espíritos eu julgo imprescindível como leitura de cabeceira. Cada dia que você lê, é interessante, olha, 1019 perguntas.
Você começa lendo as primeiras partes, passa pelos capítulos dos fenômenos, tudo. Quando você volta e lê de novo aquele capítulo, você tem um novo entendimento acerca da mesma questão que você leu. Algo se descortina, fala, poxa, mas peraí. Então não é assim? É mais que isso? É mais que isso. Jesus dizia naquela época, quando ele fazia a pregação, que ele conversava por parábolas, porque nós não estávamos, os irmãos daquela época não estavam preparados para receber a verdade. Sim, sim. E quando você lê no primeiro momento, você percebe que a sua mente vai descortinar num futuro próximo daquela questão em que você não estava preparado. Seu coração não estava preparado para entender daquele momento. E passou apenas uma leitura bastante rápida. E você vê depois a profundidade e fala, puxa, eu estou precisando realmente dessa palavra agora. Isso, ele desfigurou, ele descortinou aquilo que realmente eu preciso entender. Você falando, eu me recordei de uma passagem do Divaldo Franco, que ele diz, né, que ele teve um problema, que ele estava acamado, né, e ninguém sabia o que ele tinha. E quando ele era bem jovem, uma moça, médium, chegou e falou, ó, é uma influência espiritual, tal, deu um passe nele ali, tudo, ele retomou a ficar saudável, a andar, ele estava acamado. E aí essa moça, ele falou, eu queria entender o que aconteceu comigo, né, por que isso, tal. Ela falou assim, você... Agora eu não me recordo se foi essa a médium que indicou ou se foi a própria mentora, mas acho que foi a médium, que a mentora dele, a Joana de Anjos, ele só veio conhecer depois. Mas enfim, o cerne do ensino é o quê? Que foi sugerido que ele lesse o Livro dos Espíritos, e assim que ele terminou, aí ele indagou, e agora? Aí falou, agora você volta e lê o Livro dos Espíritos de novo. Aí ele leu de novo, ele falou, tá, e agora? Agora você volta e lê de novo. Então acho que vai de encontro com o que você está colocando, né? Que você vê que são tantas questões, mas mesmo com apenas um estudo, a gente fica muito raso, né? E cada vez que a gente vai retomando ali, parece que fala assim, mas eu acho que da outra vez que eu li, eu devo ter pulado essa página, né? É sempre uma nova interpretação. E geralmente essa interpretação vem num momento qualquer de sua vida em que você esteja precisando clarear os seus pensamentos. E você bate o olho nessa questão e fala, puxa vida, não tinha interpretado dessa forma, né? E lhe dá um alento. Então isso que é bacana, né? Cada leitura você vai buscando. É como Emmanuel dizia para Chico, né? Mas o que eu preciso fazer? Disciplina. Disciplina? Isso. E disciplina. Então você realmente intensificar aquilo para qual você está dirigindo. Diferença alma e espírito? Olha, nós podemos dizer que somos um sanduíche, né? Quando nós encarnamos, nós ganhamos o corpo físico. Então, o primeiro elemento é o corpo. Do corpo eu tenho um revestimento, uma capa. Essa capa se chama dupletério. E qual que é a função desse dupletério? Além da proteção do corpo, é ele que faz a transmissão energética para dentro do meu corpo. Nós temos chakras, né? Temos os 7 chakras, da cabeça até os nossos órgãos internos, nossos órgãos genitais também, em que cada chakra tem a sua concentração de força. É através do dupletério que passa e centraliza esses chakras. Então, é uma proteção corpórea. Ela é mais densa, não tão densa quanto o corpo, porque ela é uma proteção plasmática, mas ela é mais densa. Vem o nosso corpo, o dupletério, perispírito, espírito. Então, percebam, né? É como se fosse o corpo e o espírito, os pães, sim, o dupletério, o perispírito, o recheio. Certo. Tem camadas, né? Camadas. O perispírito, ele protege o espírito. É um envoltório do espírito. Todos os sentimentos, as sensações que tenha, quando a gente percebe para aqueles que têm o poder de visualizar os espíritos, é o perispírito que ele enxerga. Antes de você adoecer, de você passar, a doença ela passa pelo seu perispírito, que é como se fosse um carbono, passa para o seu dupletério, que é onde você tem os chakras, para você atingir seu corpo. Olha que interessante. É como se fosse
uma fralda infantil com várias camadas. Então, Sim. primeiramente, você adoece pelo seu perispírito, que passa para o seu dupletério, que pega no seu corpo. Então, quando a gente vai numa casa espírita ali e recebe um passe, uma água fluidificada, pode ser que a gente esteja ali recebendo o auxílio de uma cura que a gente nem sabe ainda, de uma enfermidade que a gente nem sabe que tenha? A função até do passe é ele limpar a sua parte astral. Essa limpeza é feita no seu perispírito. Por quê? Porque é ali que ele gera o problema físico. Tanto que quando você faz uma cirurgia espiritual, o próprio centro espírita fala, olha, não abandone o tratamento carnal, físico do seu médico. Por quê? A intervenção de uma casa espírita ela é feita no perispírito e a intervenção médica é feita no efeito, na consequência, que é o corpo. Os dois tratamentos eles têm que andar juntos. Um não pode sem o outro. Se você cura apenas o corpo, você ainda tem a sua parte espiritual, aspas, machucada ou ferida. E se você limpa a parte espiritual e esquece o corpo, você não terá mais a origem, mas você tem o efeito ocorrendo ainda em você. Realmente, a questão dos passes magnéticos da cura é no perispírito. E por fim, o espírito, né? Que é o que todos somos, quando dentro de nós é alma, quando longe do corpo é espírito, mas um ser eterno, que não morre. As pessoas falam, morreu, não morreu. Uhum. Só está num plano melhor que esse, porque esse aqui é apenas transitório e provação, né? Perfeito. Então, quando a gente desencarna, que morre o corpo físico, no plano espiritual, a gente se apresenta de que forma? Com o espírito e o perispírito. O dupletério, assim que o corpo desencarna, ele se desfaz junto com o corpo. Por quê? Ele precisa da energia do corpo, material. Aquela parte energética material, física. Então, por ele ser denso, ele não acompanha o plano astral. Ele ali perece. Sim. Por isso que as pessoas muito ligadas no materialismo sofrem, porque elas sentem, depois de desencarnadas, o dupletério se desfazendo e entra em desespero. Né? Sim. Mas é por isso. Perfeito. E aí a pessoa vai reconhecer a gente com a mesma fisionomia, vamos se apresentar da mesma maneira. Sim. Geralmente mantém-se, né, ainda a fisionomia do momento. Os espíritos podem influenciar o mundo corporal, o material? Até a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né, quando foi perguntado por Allan Kardec se os espíritos poderiam influenciar na vida corpórea, ele disse, mais do que imaginamos. Mais do que imaginamos. Nós somos magnetizados, somos energia, e como que processa isso, Éder? Eu costumo dizer que somos o que pensamos. Você não consegue ser nada diferente daquilo que você sente. Você não consegue pensar diferente do que você tem essência no seu coração. O que você tem no seu coração, você pensa a respeito daquilo e você é aquilo. Da mesma forma, eu costumo dizer que nós somos um relógio com ponteiros para o sentido horário ou anti-horário. Quando progredimos no sentido horário, atraímos uma forma de energia, de espíritos benevolentes, que se afinam em pensamento conosco, para que possamos seguir a nossa vida, para que possamos ter paz, para que possamos ser felizes, para que possamos cumprir com aquela missão que não lembramos bem o que é, mas temos uma intuição do que estamos fazendo aqui nessa vida. Esse é o pensamento positivo. Quando temos sentimentos de angústia, tristeza, rancor, raiva, nós trabalhamos no ponteiro anti-horário. Os irmãos que precisam sentir o corpo físico, porque o espírito, para que ele desencarnado, para que ele consiga ter sensações, ele precisa estar encostado, magnetizado no irmão, para, através daqueles chakras que ele possui, sentir aquelas energias que ele emana. Ele precisa daquele que tem a dor, daquele que está com raiva, da ira, da mágoa, da depressão. Ele precisa sentir aquela dor, acalanta ele. A mesma coisa, eu vou pegar um gancho rápido aqui, mas você sabe por que é tão difícil
a pessoa viciada a largar o vício? Por quê? Porque o viciado ele jamais utiliza aquele objeto, aquele material, aquele líquido sozinho. Quando chega no momento em que ele tenha que beber, fumar, se drogar, há uma legião de espíritos que colam com ele e ficam no ouvido. Está na hora. Oh, vamos lá. Incentivando, estimulando. Oh, vai que ninguém está vendo. Agora, agora, agora. Então, fica dando aquela intuição, de modo que a pessoa que realmente tem o vício, ela vira uma marionete na mão desses magnetizadores. Eles precisam do corpo físico dela através dos chakras para que eles puxem, como se fosse sugar com canudo, toda a energia para que eles possam se satisfazer. Então não adianta você pegar uma pessoa que seja viciada em algo e tacar-lhe numa clínica, fazer com que ela faça uma abstinência, fazer com que ela faça milhões de coisas, sendo que a chave para impedir isso está dentro do coração dela. E esses espíritos que ainda sentem essa necessidade, né, do vício ali, de estar próximo, quem são? É espírito de pessoas que desencarnaram? São outros seres? Como que a gente pode compreender? É interessante porque eles nos influenciam bastante. Também são influenciados por nós. Então, nesse momento, nós, embora não estejamos vendo, há vários espíritos aqui assistindo. Tanto aqueles que estão nos apoiando na instrução, quanto aqueles que eles trazem para que sejam instruídos. Eles precisam desse bate-papo. E essa influência ela se faz de que forma? Eu tento... eles me passam a necessidade que tenha, porque ele consegue entender, eles enxergam o meu interior. Fala, o espírito vê tudo? Vê, mas ele só se interessa por aquilo que chama a atenção dele. Perfeito. Um bom espírito que encosta em você, geralmente até os nossos antepassados, vem com uma finalidade de lhe instruir, lhe apoiar, lhe ver, lhe passar paz. O campo que você esteja, ele realmente tem que estar semeável. Vocês têm que estar bem. Mesmo que até um espírito bom familiar chegue, você está num dia em que você quer explodir o planeta, a energia sua acaba derrubando ele, né? Como é interessante, né? Ele sente todo... vamos dizer assim... É igual um imã. Ele até mais. Nós somos uma vela cujo nosso pavio está ligado ao pavio deles. E eles sentem a energia que a gente passa nesse pavio. Se é uma energia, se é uma luz boa ou se é uma dinamite. Eles sentem. Se vai ser um cordel ou se vai ser o fio de uma vela. Eles conseguem sentir. E sofrem, viu? Imagina quanto um pai ou uma mãe vê um filho naquele estado, está perto, porque eles não abandonam, eles sentem, eles vêm pelo pensamento e não conseguem ajudar porque a pessoa está num outro parâmetro vibracional. São compartimentações vibracionais em que você não consegue chegar. Por quê? Porque ele abriu aquela porta para uma outra vibração de um irmão. Não são irmãos, às vezes, de pouca luz, pouca instrução, mas que precisam daquele momento, quer seja porque em outras vidas foram seus inimigos ou não, ou até mesmo sem o conhecer, mas que pelo próprio pensamento, esse magnetismo o atraiu para que andasse com ele. Para você ver como é forte, né? Nós temos um poder mental muito forte. Fechamos aqui aquela hora da nossa oração inicial. Com certeza, o irmão de Natal, que estava lá em Salvador, Bahia, sentiu na hora a nossa vibração. No Japão, sentiram a nossa vibração. É muito forte. Nós temos uma capacidade mental fantástica e só usamos 2% do cérebro de uma HD maravilhosa, né? Você imagina como é forte. Então, a mesma coisa que nós podemos trabalhar para produzir é também essa forma em que eles, que tudo podem e estão perto, escolhem os nossos pensamentos e o nosso sentimento. De repente eu posso estar pensando uma coisa muito ruim, mas eu tenho um coração muito bom. E fala, não, esse não serve para mim. Esse serve aqui, eu vou ficar... Esse aqui, ó, esse é meu número. E passa a nos acompanhar. No nosso lar, que o André Luiz já em espírito, desencarnado ali no umbral, ele passa, se eu não me engano, uns 7 anos no umbral. Ali sofrendo e tal. E aí em determinado momento ele
faz uma oração, se arrepende, é uma oração verdadeira a Deus, né? E os ministros, o pessoal de nosso lar, o recolhe, né? Aí depois que o recolhe, trata dele e tal, ele se reequilibra, ele pergunta da mãe dele. Fala, pô, mas minha mãe, né? Eu fiquei lá 7 anos, né? Ele tinha até perdido a noção de tempo e espaço. E por que ela não foi lá antes? Ela me deixou abandonado e tal. E aí eles falam, não, ela teve com você o tempo inteiro. Era você que estava fechado para ela, né? Então acho que vai de encontro com o que você estava falando, né? Não conseguem chegar. Tem um livro muito bacana. Esse aí eu aconselho todos que possam dar uma lida. É um livro pequeno, é um livro muito fino. Ele se chama Aconteceu numa Casa Espírita. Perfeito. E por que é bacana? Ele conta várias vidas, né? Então, são vários personagens que trabalham num centro espírita. E cada qual na sua vida diária. Então, ele conta como é difícil a batalha de cada qual para que eles consigam ir para o centro fazer o trabalho fraterno. E acontece de tudo com cada um, né? Porque eu não vou contar o livro, né? Vou dar só um pequeno spoiler aqui. Sim, sim. Mas tem uma parte do livro que quando eu li, me arrepiei bastante. Por isso que eu falo, leia um livro que é fantástico. E é uma reunião nas partes infernais, né? Numa das camadas da crosta. E os espíritos, eles estão reunidos lá embaixo, mas eles não conseguem ver os espíritos de luz que estão... Acima. Os está observando por causa da luz, eles não conseguem enxergar. E eles... debatendo como se fosse um tribunal, como atingiriam um determinado membro da casa, porque o trabalho dele estava atingindo muitas pessoas, eles estavam perdendo o exército de espíritos umbralinos ali. Umbralinos. Eles estavam tendo muitas baixas. Então, como eles agiriam, se não conseguissem pegar a pessoa, eles pegariam alguém que ele amasse bastante, o filho, uma filha. Então, como é importante, às vezes, dentro de uma própria casa, todos estarem, né, numa unidade vibracional similar, né? Uhum. Mas o livro é fantástico. Ele conta com uma riqueza de detalhes, Éder, que parece que você está vendo um filme e você se coloca até como se fosse um acompanhante daqueles espíritos de luz que desceu para observar. É muito importante. Porque às vezes vemos um irmão ou irmã que está numa situação transtornada e apenas fazemos o julgamento daquilo que nos chega aos olhos. Não sabemos o que está passando realmente. Não sabemos como ele chegou naquele ponto. E até quem está nos trabalhos de coordenação ou coordenando algum trabalho ou liderança da casa sofre essa influência, né? Tem que estar vigilante, né? Bastante. Olha, quantas vezes você vindo para cá, você não percebia que na hora que você viria, furaria pneu, alguém fica doente, alguém chega, tentam fechar teu carro não consegue sair e você, mesmo assim, se fala assim, não adianta, eu vou, né? Uhum. E chega no momento em que nada mais acontece e fala, pô, não adianta, não tem jeito mesmo, vamos procurar outra pessoa. Mas tem que ser assim, você tem que... persistir no bem, né? Persistir, tem que ser resiliente. Sim. Senão você não consegue fazer. E com relação a isso, qual que é a ligação dos aspectos morais ali? Eles pegam a gente no orgulho, na vaidade? Essas são as bases? É interessante, né? A diferença entre orgulho e vaidade parece a mesma palavra, né? Uhum. Na verdade, elas são palavras que são ligadas no dia a dia. Elas são palavras ruins, mas elas têm sentidos contrários. O orgulho é aquilo que a pessoa sente de si mesmo. Sentimento certo ou errado, ela sente de si, a respeito de sua pessoa e de seus propósitos. Então, aquela pessoa orgulhosa por si, ela pode nem ser aquele predicativo que ela colocou para si. Mas ela acredita fielmente naquilo, segue aquilo, impõe aquilo, seja verdade ou não, mas a leva até ela conseguir os seus propósitos. Isso é o orgulho. Né? Então, nem sempre é ruim. Há orgulhos bons quando aquilo não precisa ser exposto. Ele sabe que o é, sim, mas ele mantém para si. Né? Olha, eu sei que eu sou o melhor jogador, né? Mas se você estereotipar isso e deixar claro, você passa a ser orgulhoso. Como também, olha, eu sei que sou melhor. Eu não sou, tem uns 10 melhores que eu.
e joga aquilo, você parte para a exteriorização, mesmo a exteriorização no seu pensamento, porque você é o que você pensa. E você acaba partindo por orgulho. E a vaidade? A vaidade já é uma coisa, parece igual, mas é um pouco diferente, porque é aquele sentimento que ela quer que as pessoas tenham dela, não importa a opinião dela. A opinião dela vale? Vale, mas ela se preocupa com o que as pessoas pensam. Então, quando é o grupo, olha, eu preciso que esse grupo aqui, eles curtam a minha página. Eu preciso que tal, mas... Você cria expectativa nos outros, como eles vão nos ver. Não. Isso aqui é porque eu quero que aquele grupo ele pense dessa forma. É importante que eles sintam aquilo por mim. Aí você tem a vaidade. E por que o orgulho e a vaidade ela é realmente as maiores chagas, né? Porque a partir dessas duas portas, aquela questão da humildade, da benevolência, da caridade, da solidariedade, elas encontram obstáculos, que foi justamente as bases que Jesus colocou, né? Fé, esperança e caridade. Fica muito difícil você passar pela porta da vaidade e do orgulho. Eles são alguns obstáculos. Por isso que eles abrem as maiores chagas na alma. Junto com a maldade, junto com a mentira, a impiedade, o erro, a incredulidade. A incredulidade é uma das piores. Fala, mas por que a incredulidade é uma das piores? Porque a partir do momento que você deixa de crer, né, na entidade superior, crer em Deus, você fica refém dos magnetizadores e você vira uma marionete na mão desses irmãos. Olha como são... Olha, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esquece de ninguém. Você está dando um passo atrás. Mas isso está acontecendo comigo. Precisava. Deus não permite que o mal aconteça. Ele permite que os espíritos, de acordo com a sua autoconsciência, eles pendam para o bem ou para o mal. Mas por que isso, Rogério? Porque nós precisamos ser testados e provados. Nós viemos aqui para ser testados e provados. E se assim não acontecesse, para que queríamos reencarnar? Ficaríamos lá que estava muito melhor, né? Lá a inflação nem sobe. Não é verdade, Kaique? Ficaríamos lá e está melhor. Não precisaríamos vir para cá para sofrer tanto esse combate. Naquele momento de sono profundo, onde o nosso espírito ele acaba se levitando, indo para o mundo dos espíritos, o que nos difere de um espírito desencarnado realmente é aquele cordão fluídico que é ligado ao nosso corpo. Parecemos um balão, né? Todo mundo vê o balão. Olha o balão do Rogério lá. Então, eu estou sonhando. Sabe que está encarnado, né? Sonhei com a minha avó. Não, você estava lá com a sua avó. Você estava lá, né? E nos puxa no balão, a gente retorna. Aliás, é interessante, né? Já estava dormindo quando você sentiu aquele tranco? Sim. Você parece que está caindo? Isso, direto. Então, de repente, por um motivo qualquer, o teu balão está voltando e ele não encaixa direitinho, sabe? A engrenagem não bate nos dentes. Então ele dá aquela pancada e você sente a queda, fala, caramba, o manobrista não soube colocar Olha que interessante. o carro na vaga. Você me fez lembrar de uma parte em uma das obras do André Luiz, através do Chico Xavier, que o André Luiz estava visitando um espírito encarnado e ele estava nesse desdobramento, né? No sono, então estava ali, o corpo estava lá e eles estavam em espírito ali próximo. Aí estava o André Luiz, esse encarnado ligado pelo cordão ali de prata, né, fluídico, e um outro mentor ali e tal. Só que aí se aproximou desse encarnado algum adversário dele. E ele ficou com medo de ter que enfrentar aquela situação, mas não era de perigo e risco. E ele, o instinto de defesa, ele voltou com tudo. E deu esse baque, né? Aí você falou, eu me recordei dessa passagem. Então, às vezes pode ser isso também, né? A gente pode não estar tão equilibrado espiritualmente, ter algumas situações e querer voltar por algum motivo pro corpo e sente aquele tranco, né? Porque às vezes parece que a gente está sonhando e sente que caiu, né? Exatamente. Dá a impressão que você está... Isso é muito comum. Eu tenho certeza que o Kaique, se ele dorme em beliche, já sentiu. Está dormindo na parte de cima do beliche e do nada no sonho dá aquele tranco que você vai se segura até para não olhar para baixo. Será que eu ia cair e o corpo sentiu alguma coisa? É quando retorna, né? Ah, mas o Kaique tem aquela madeirinha do lado, né, Kaique? Você tem aquela proteção lateral, Kaique? Mas é assim, né? Você sente que volta e realmente
Não Sim, bate a sim. engrenagem. É por isso esse tranco. Tem diferença entre você acreditar e você crer. Ah, isso é importante, hein? Isso é importante, ó. Quando você é pequeno, você acredita bastante no Coelho da Páscoa. A minha esposa acredita até hoje, hein? Né? A Lucimara, ela acredita muito no Coelho da Páscoa até hoje. E você leva a parte do acreditar numa possibilidade. Então, quando você acredita, você tem a possibilidade de que aquilo exista ou não exista. E a diferença do crer? O crer é a certeza. Tá até em Hebreus, né? A crença, a fé é a certeza de que você vai conseguir aquilo que você almeja, né? Que você objetiva. Então, nós não temos que acreditar em Deus. Nós temos que crer em Deus. Não temos que acreditar em anjo da guarda. Nós temos que crer no anjo da guarda. Né? O meu está aqui, o seu está aí. 24 horas conosco, né? Pensa bem, né? Uhum. Como sofrem esses coitados. E essa é a diferença básica. Então, se alguém fala assim, olha, eu acredito em Deus, fala, não, você crê em Deus porque é a partir dele que vem tudo. Quando a gente fala assim, você acredita em reencarnação? Você fala, não, eu creio porque eu compreendo. Sim, eu entendo, eu sei que realmente eu tenho certeza que eu fui reencarnado. Que aquilo que você acredita, você pode deixar de acreditar. Sim. Né? É momentâneo, é uma possibilidade. É um 50-50, é um 50%, eu diria assim, é uma possibilidade. Uhum. No caso da crença, não. Ela é 100% fé, 100% certeza, selo de garantia, autenticado. Perfeito. Então, vai na crença que dá certo. Gostaria de entender por que eu não consigo amar minha filha mais velha, enquanto amo o meu filho mais novo, de uma forma incondicional. Eu não consigo ter o mesmo amor, mas faço de tudo para protegê-la. Sempre peço a Deus para cuidar dela, mas nós não conseguimos nos entender. Qual que é o nome dela? Eu tinha lido, mas acho que é melhor nem ler, né? Não, tudo bem. Não tem problema. Fica até melhor assim. Olha, minha irmã, quando nós pedimos para reencarnar e nós voltamos com algumas pessoas, essas pessoas fazem parte daquele contratinho do departamento reencarnatório. Geralmente nós pedimos, porque se não for por missão, né, porque a maioria de nós não veio por missão, mas veio como expiação, nós viemos para pagar algo. Geralmente é que as pessoas que nós temos alguma coisa em aberto com elas no passado ou elas têm aberto conosco. Mesmo reencarnando, nós ainda guardamos alguns resíduos, e essas pessoas também guardam, de amor ou antipatia que nós não saibamos por quê. Eu vou dar um exemplo para você. Você já passou na rua e já conheceu uma pessoa no primeiro momento que parece que você conhece essa pessoa há mais de 80 anos e parece que é um amigo insustentável, é uma amizade de um dia, mas ela vale por uma vida inteira? Então, foi um espírito que você cruzou com você, que já lhe era afim, já lhe era afeto, e veio justamente vocês se cruzaram nessa vida. Da mesma forma, já passou por pessoas que te arrepiam, olha, nunca te vi, sempre te odiei, nessa conformidade? São pessoas que também vieram desafetas de vidas passadas. Quando cai na família, nem sempre todos os dedos não são tão similares quanto gostaríamos que fossem. E mesmo é mais presente entre os filhos. Acontece muito, né? Às vezes, quando você vê até aqueles irmãos que nascem univitelinos, que eles nascem ligados, né? Pelos próprios órgãos, mas que na vida passada eles se odiaram tanto a ponto de se matar que vieram ligados no corpo para ver como um é fundamental para com o outro. Ou você deixou algo na vida passada, na reencarnação passada com a sua filha, ou ela com você. Mas isso não importa. Não, olha, presta atenção. Não importa a forma como lhe chega a retribuição. Importa a forma como você vai colocar para si, como você vai passar para ela, como ela vai sentir esse amor. Nós nos preocupamos muito com o retorno, né? Nada que você faça, nada que você deixe passar, ela se perde no universo. Essa energia toda, ela retorna em forma de bênção e luz para você.
Qualquer lágrima sua que cai aqui é um sorriso num plano superior. Então não fique triste. Faça a sua parte. Esse que nós temos que aprender aqui. Trate da melhor forma possível. Saiba que se vocês estão é numa missão. Vocês não caíram de paraquedas. Se tem uma coisa que não erra, é espiritualidade. Mercado Livre pode até entregar tua mercadoria no lugar errado. Espiritualidade não erra. Você está no momento certo, na hora exata. Nós tínhamos que estar aqui, hoje nós três, aqui nesse sentido, nessa vida, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com aqueles que se dizem nossos inimigos. Porque não devemos ter inimigos, né? Se eles quiserem ter, eles nos tenham, mas que nós não os tenhamos, que assim seja. E a mesma situação, ela tratar essa filha como a princesa que ela entende que seja, e da melhor forma possível. Com o tempo, esse amor ele vai contaminando e irradiando. Pode ter certeza que o irmão veio com a missão de ajudar a irmã. Pode ser um pouco mais difícil, mais penoso? Pode. Mas vai vencer. Porque qualquer coração endurecido, ele tende a se regenerar de acordo com aquilo que lhe é regado. Perfeito. Diz assim, ó, faz 1 ano que minha mãe faleceu. E eu era muito apegado a ela e sinto muitas saudades dela. Eu choro todos os dias. Será que ela sente minha dor e saudades? E quando eu falecer, eu posso ficar novamente com ela? Oi, Rafael. Boa noite. Rafael, você já conversou com a sua mãe? Por que eu estou perguntando isso? Porque ela está sempre perto de você. Toda vez que você lembra dela pelo pensamento, nós chamamos esses antepassados para nós. Você fecha os olhos e pensa assim naquele antepassado amado, desde que ele tenha permissão, já esteja num plano, né? Um plano restabelecido, né? Principalmente, né, restabelecido pós-desencarne, eles podem vir nos visitar. Então, o que eu sugiro, Rafael? Hoje à noite, quando você sentar na beirada da sua cama, para fazer a oração, depois a gente vai tocar uma ideia aqui no finalzinho, como é que faz a oração. Você faça assim mesmo, vira e fala, mãe, e conte para ela tudo que você quer. Abra o seu coração e fale tudo o que você pensa. Se esbalde, né? Abrace sua mãe. Ela está mais perto de você do que você pode imaginar, viu? Por isso que você sente saudade dela, cai as lágrimas, porque ela está perto. Então, abra o coração aí e fale, e tenho certeza que ela vai ouvir. E no seu sonho, ela vem falar com você. Você vai escutar algumas coisinhas. Vai tomar umas broncas, mas você vai escutar. Tá bom? A mãe tem que dar bronca sempre, né? Se não for, não der bronca, não é mãe, né? Não é a mãe. E se me permite acrescentar, que a gente seja sempre vigilante com essas lágrimas de saudade, para que ela não seja carregada de revolta, né, Rogério? Sim. Com os desígnios de Deus, porque a gente não deve se sentir culpado por estar sentido, emocionado, penso eu, né? Mas que a gente não se revolte, que a gente se apegue naquele tempo que estivemos juntos, no tempo que foi prazeroso, porque senão o espírito muitas vezes tá bem do lado de lá e só não está melhor por nos ver sofrer, né? Exatamente, olha, a vida ela tem um tempo certo, né? Então, se você não tirar a sua vida, você vai desencarnar no momento em que você tem que desencarnar. Não importa o motivo. Vai desde uma queda de uma bomba atômica, né? Até soluçar e se engasgar sozinho. Então, o momento do desencarne não nos importa. Importa que nós façamos a nossa missão aqui da melhor forma possível e respeitemos esses dias, né, de vida que Deus nos deu. Façamos da melhor forma possível, porque cada dia que você faz é como se você colocasse um tijolinho ali da sua parede, né, para você terminar a sua obra. Você não pode largar a obra pelo meio. Eu larguei a obra pelo meio, eu desisti da vida. Você vai reencarnar, olha, faltou 20 anos, você vai puxar esses 20 anos. Poxa, mas aquela criança nasceu e ela desencarnou tão cedo. Faltou esse pedacinho de vida de um plano passado para que ela cumprisse aquele X tempo de vida e ela retorna. Então é isso que nós temos que entender. Não é pelo motivo olha, ela desencarnou. Não. Quando acaba a missão realmente, Éder, a pessoa é chamada a um plano superior. Mas nós temos que lembrar o seguinte,
Meus pensamentos felizes, eles sentem, se alegram, vira luz, vira oração. Meus pensamentos tristes os carregam para um plano ruim de sombras. Então, eles estão lá de acordo com o meu coração. Perfeito. Bom? Como desenvolver nossa mediunidade? Poxa, bacana. Olha, todos somos médios, Solange. Todos somos médios. E é um momento na vida de cada um que você começa a ter as mais variadas, né? Os mais variados toques, os mais variados aspectos, experiências que eles estão conosco. Vai desde arrepios, apitos no ouvido, intuições para virar à esquerda ou direita, e assim vai, né? O que é interessante? A mediunidade, embora todos sejamos, ela se afina de acordo com você. Então, quanto mais você conseguir depurar os seus pensamentos, o seu coração, mais fácil o seu mentor consegue contatá-lo. Você tem que afinar, esse é o termo, você afina o seu aspecto moral, psicológico, né? Você tenta ser uma pessoa mais fina, e o espírito ele deixa mais denso, ele engrossa para que vocês consigam fazer essa conexão. Eu recomendaria, né, as casas espíritas, porque lá eles explicam como você faz esses exercícios, como você faz algo chamado reforma íntima, que a reforma íntima nada mais é do que você fala, caramba, deixa eu relacionar aqui. Nossa, eu tenho 334 vícios. Puxa vida, eu vou tentar eliminar um por dia. Não tem problema. Se não der tudo nessa vida, o Pai ele é benemérito, né? Ele é benevolente e sabe que a gente vai tentar depois eliminar o resto. Mas você tem que cada dia tentar melhorar por si e tentar eliminar alguma coisa. Isso se chama reforma íntima. Eu vou tentar amanhã ser um pouquinho melhor do que eu fui hoje. Talvez hoje eu não consegui fazer algo que eu deveria, né? Poxa, passou aquela pessoa que me desafeta, eu não consegui, mas amanhã eu vou tentar falar um bom dia. Mesmo que ele não responda. A preocupação nossa é sermos correspondidos. E não precisa. Eu não vou ser avaliado pela correspondência. Eu vou ser avaliado pela minha iniciativa. É isso que as pessoas falam. Não vou fazer porque ele não vai fazer. Não dependemos dele. Olha, eu vou fazer porque ele fez. Eu sou eu, ele é ele. Quando nós entendemos que a individualidade é o que nós temos de essência, fica mais fácil, né? Perfeito. Esse é o ponto. Perfeito. A Joana de Ângeles diz, né? Pra gente não se abalar com as críticas e nem se deslumbrar muito com os aplausos, né? Exatamente. Sejamos comedidos, né? Sim, sim. Ele diz assim, ó, o senhor mencionou sobre as energias no mês de setembro. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Acho que poderia falar superficialmente, mencionar um pouco mais sobre isso? Setembro Amarelo, né? Isso, Há um estudo em que as partes energéticas elas se concentram de uma forma intensa e bastante negativa no mês de setembro. Sinceramente, não sei precisar o motivo, mas há um estudo e uma tendência. E tanto que há uma campanha para que isso aconteça da saúde mental. Todos temos a capacidade de detectar quando uma pessoa está numa situação ruim. Isso acontece bastante também em escolas. Então fica um alerta para os pais, para os irmãos, para os tios, principalmente irmãos de escolares, por causa do bullying. Você percebe que hoje em dia a questão da informática ela é muito forte. A questão da imagem jogada é muito forte. Então, se nós entramos numa rede social agora e faço uma piada de mau gosto com a sua pessoa, ela toma uma proporção incrível, ao ponto que se eu te elogiar na rede social, talvez ela pare mais 2 ou 3 pessoas. O escárnio, ele ganha uma proporção muito grande, né? A ponto que as boas influências, realmente fazer o bem, o elogio, o bom, ele não progride por causa do orgulho e da vaidade.
Isso para criança, isso para adolescentes, ele tem uma força muito forte, né? Ele pega uma expansão muito grande, porque há pessoas que fazem realmente da sua vida um livro aberto, quando não deveriam, né? A gente acaba postando no dia a dia, nossa rede social, a nossa vida, uma vida perfeita, uma vida maravilhosa, e no momento em que algo bate naquilo e surge uma outra dimensão, eu não encontro o chão. E se a pessoa ela não tiver uma força interna muito grande, ela não consegue sair daquele rodopio. O suicídio, ele traz uma mácula tão grande, porque tudo que você tenha feito nessa vida, ele estanca. Você vai para um outro plano que não era o seu plano destino. Você vai para um plano muito ruim. E diversos espíritos desencarnados que fizeram psicografias e contatos com os médiuns contam de como é difícil lá, Éder, como é ruim. Você, às vezes, não suportar a missão que você está atualmente e por causa de uma condição ou outra, que às vezes é um gatilho, a pessoa acha que, tirando a vida, ela vai resolver cessa. O problema, né? Não vai, porque nós somos espíritos eternos, nós não morremos. Nós não morremos. Nós mudamos de plano, mas continua com esse débito que nós levamos, trouxemos aqui para a Terra para poder quitar. Então não podemos fazer isso. E por que o Setembro Amarelo é assim? Porque tem uma maior incidência nessa faixa. Ah, tem uma faixa certa? Não, mas vai desde crianças até adultos. Eles ficam mais sensíveis. Como fazer para que nós consigamos realmente bloquear isso, mudando a nossa vibração? É difícil? Não é impossível. Primeiro, temos que querer. Segundo, temos que ter cooperação. Não adianta nada eu estar tentando sair do buraco e as pessoas que estejam ao meu redor pisando na minha cabeça. Não vai me ajudar. 4 Fs, né? Uhum. Se quiser, eu já abordo aqui. Fica à vontade. A primeira coisa que nós temos que ter, né, é fé. São 4 Fs, tá? O primeiro F é fé. Como é essa fé? Essa fé que eu me jogo no chão, que eu paro, grito, estendo as mãos e falo, Deus, eu te amo. Não, não é essa fé. É a fé que na hora que eu sentir que minha garganta fecha, que eu estou agoniado, que a lágrima está rolando pro meu rosto, eu vou fechar meus olhos, eu vou respirar fundo, eu vou pedir para esse camarada que está aqui atrás, fala, me protege. Ele vem, abre as asas por sobre mim e eu sinto um alívio muito grande no peito. Essa é a fé. Porque o que eu pedi para ele, ele vai levar para o Pai. E o Pai tudo vê. O Pai não abandona seus filhos. Mas ele está sofrendo, ele precisa passar por aquela prova. Talvez a nossa maior dificuldade, nosso maior erro é ver uma pessoa que esteja numa situação difícil e falar, coitado. Nós não podemos falar coitado. Falar assim, meu irmão, Deus te dê a maior força e resiliência que você tenha para que você atravesse esse obstáculo. Assim seja. Né? E poder apoiá-lo naquilo que ele precisa. Aí sim. Mas eu não posso falar coitado. Porque eu estou minorizando aquela missão que ele teve. E eu tiro os louros dele. E se ele não for resiliente, nada vale. Se a pessoa cumprir o que ela tem que cumprir, reclamando, praguejando todos os dias, não vale. Porque não serviu para a moral dele. Ele apenas veio passar aqui como se passasse por qualquer coisa, sem qualquer comprometimento. Férias, né? Essa é a fé. É a fé saber que a gente tem atendido. Segundo F. Esse é difícil. Ah, por que, Rogério? Porque se chama felicidade. Mas por que é difícil? Primeiro porque a felicidade, quando eu te pergunto, você é feliz? Aí você fala, olha, eu sou feliz, mas se...
Cada vez que você coloca um C na frente, você dá um passo atrás da felicidade. Se eu tivesse, se eu fosse, se eu estivesse, se, um passo atrás. Se eu seria mais, né? Tipo assim. E a felicidade está nas pequenas coisas da felicidade. A felicidade, ela está na possibilidade de você levantar agora da sua cadeira e fazer tudo diferente de quando você sentou. Você pode mudar o mundo, né? Você pode fazer tudo aquilo que seja bom, justo e não ofenda ninguém e te deixe feliz. O que impede o Éder de hoje, do Éder adolescente, que saía andando de bicicleta sem camisa e corria de bicicleta atravessando as ruas que nem um doido, né? Que jogava bola na rua, andava descalço, tomava sorvete, corria para cima e para baixo, sorria, entendia a vida como sendo amanhã vai ser um dia fantástico. Essa é a felicidade. Nós não percebemos, na verdade, a beleza das coisas até que nós a percamos. Você só consegue observar que o sol é lindo quando você já não tem mais a visão do sol. Você está numa clausura que você não enxerga o ambiente externo. Aí você vê que o sol é lindo. São as coisas que você tem no dia a dia. O poder da visão, da audição, né, do tato, o poder de se locomover. E você não dá valor para essas coisas. O seu filho que fica te rodeando e puxando, e pai, quer atenção, ele vai crescer e você não vai ver. O seu vizinho que está todo dia ali, o teu pet, teu gato, teu cachorro que está ali pulando no teu colo, e você não vai ver. Aspas, pequenas coisas, mas estão à sua mão. Essas são a sua riqueza e você não percebe. Você acha que a felicidade está além, que a grama do seu vizinho é mais verde que a sua. E cada vez que você olha para esse ponto, você perde realmente o sentido de felicidade. Mas a felicidade, ela é uma porta fechada por dentro. Só você pode ser feliz. Eu não consigo fazer você feliz. Eu posso até tornar a sua vida inferno. E se você quiser ser feliz, você vai ser feliz com eu te prejudicando ou não. Entendeu? Excelente analogia. Excelente. Né? Temos a criança aqui dentro. E quando nós deixamos essa criança adormecer, deixamos de ser feliz. Mas nós temos que acordá-la. Ela tá latente aqui. Só tem que acordá-la. Né? O terceiro F. Foco. Em tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter foco. Nós temos que ter o objetivo. Não podemos fazer as coisas simplesmente por fazer. Quando você se propõe a fazer algo, você tem que planejar e seguir. Isso quer seja para a sua relação de amigos, para a sua relação social, para a sua relação de trabalho. Poxa, eu não gosto do que eu faço no trabalho, mas faça da melhor forma possível. Empenhe-se, não é o que você faz, é como você faz. Alguns falam assim, poxa, eu trabalhei 30 anos. Outros falam assim, eu fui feliz 30 anos. Entendeu? A conexão que você dá para aquilo que você faz, como você encara aquilo, como você consegue maturar. É a mesma situação vista de ângulos diferentes. Mas esse é o foco. E por último é a força. É a resiliência. É não desistir. Porque quando você persiste em algo que teu coração mandou, você vai acabar alcançando. É como aquilo, né, daquela música em que muitas pessoas diziam que o seu sonho era muito grande para você. Você não pode ir para essa pedra. Você tem que saber que se você tem fé, se você é feliz, teu coração já está fechadinho. Fé e felicidade fecha o teu coração. Se você tem foco e tem força, quem vai te derrubar? Se você é filho de Deus, tua mãe é Maria, teu irmão é Jesus, quem vai te derrubar? Me diz, Éder. Entendeu? Perfeito. Esses são os 4 Fs. Fé, felicidade, foco e força. É que tem frases que ficam tão batidas que a gente acaba não dando valor, né? Que a gente já ouviu muitas vezes assim, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Só que às vezes de tanta gente ouvir e falar, a gente perde essa essência, né? Que é o resumo do que você mencionou, né? É como fazer para afastar os espíritos que nos influenciam com os vícios. Vamos lá. Minha irmã, a forma que eu consigo blindar é mudando algo em mim. Pensa bem, olha. Se eu sou um espírito e estou querendo magnetizar você, Éder, é por algo afim em que eu vi
que temos e me interessa. Se você tem o hábito de tomar água, e eu sou um espírito que eu preciso da água, aspas, não a questão do vício, eu iria me ligar a você. A partir do momento que você perde esse hábito, ou que você luta contra esse hábito, eu verifico que não é mais tão fácil eu estar convosco. A pessoa tem um vício. Ou a fé, ou a felicidade dela não está fechada. Vamos analisar? Uhum. Eu vou colocar um vício hipotético, né? Eu tenho o vício de atirar pedra em disco voador. Não consigo perder esse vício. Alguma coisa em mim não está 100%. Não vou falar de foco e força. Vou falar de fé e felicidade. Ou a fé, a minha credulidade, ela anda balançada porque eu não consigo entender que há algo melhor para mim além dessa minha existência. Eu acho que aqui está, aqui acaba e tudo se resume. Ou a minha felicidade não está completa. Eu estou buscando algo fora para que ela seja o meu motivo de felicidade durante esse vício. Me complete. Um dos dois não fechou. Então é por isso que é importante que a pessoa ela busque a fé e a felicidade. Pessoas com fé e pessoas felizes não precisam de vício. O vício não bate. Os espíritos sentem uma energia forte e falam, com o Éder não dá, vamos procurar outro. É assim que faz. Mas é você selando, blindando o seu coração. E vai dentro daquela parte que você disse da reforma íntima, né? Sim. De se melhorar. Porque tem até a parte no Livro dos Espíritos, né? Que diz assim, qual a melhor forma de afastar os maus espíritos? E acho curiosa a resposta, né? Atraindo os bons. Exatamente. Então é curioso que a gente, pegando essa parte da energia, do magnetismo, a gente nunca está deixando de emanar, né? A gente não fica inativo em nenhum momento. Não. Então, se eu tô atraindo espíritos ainda inferiores, ligados a sensações grosseiras, é porque eu não estou vibrando positivo, né? Diga-me com quem andas. Né? Então, mais ou menos nesse sentido, sim. E a partir do momento que você começa a vibrar de uma forma positiva, você vai se sentindo mais forte na fé. Você começa a fazer aquelas coisas que sejam boas, justas, não ofendam ninguém e deixam felizes. Geralmente é por isso, né? Fala, Rogério, o que você faz para te deixar feliz, né? Além de ser casado, ser avô e tal, né? Muito, graças a Deus também profissionalmente já realizado, mas jogar bola. Ah, Éder, se no sábado eu não jogo bola, eu fico desesperado, você entendeu? Então você tem que... Mas você tá com 55 anos, você joga bola, ainda jogo, né? E se duvidar, eu corro mais que muito moleque. Mas por quê? Porque eu gosto. Você não pode deixar de fazer aquilo que você gosta. Quando você deixa de fazer aquilo que o Éder jovem, criança, fazia e era bom e deixava ele feliz, você morre. Aonde a felicidade, ela esmaece, adoece, e ela regride, algo tem que ser colocado no lugar daquilo, como se fosse um implante para dar uma felicidade. Geralmente o implante é um vício. Porque se você continuasse fazendo tudo o que você faz, você não precisaria daquele subterfúgio. Para quê? Perfeito, perfeito. Essas são as lacunas, ou na fé, ou na felicidade. Mas mudando, você consegue blindar.